Muito boa noite, pessoal. Espero que vocês todos estejam muito bem, de saúde física, mental e emocional, que é o assunto que a gente vai falar hoje, né? Um assunto delicado, um assunto polêmico. Tenho certeza que muita gente, né, vai criticar hoje, porque é um assunto muito pessoal. Pessoal no sentido particular e no sentido profissional, né? A depressão. Hoje a gente vai falar, eu já fiz um vídeo o ano passado sobre depressão em geral, né? Mas hoje ele é um tema mais localizado, né? Mais específico, que é a depressão em crianças e adolescentes, tá? Que é diferente, logicamente. E no final a gente vai falar de suicídio, né? A desistência, que na verdade é como eu particularmente encaro. Então é bem isso, né? Hoje a gente vai falar, vou colocar para vocês experiências, né? Profissional de mais de 30 anos, né? De consultório, além da minha formação médica, sempre achei muito importante a parte psicológica, né? A estrutura emocional, e por isso, logo após o fim da faculdade, né? A formatura, eu praticamente logo depois eu já ingressei numa formação psicológica de terapia corporal haitiana. Que na época para médico ficava até mais fácil, né? Porque Reich trabalha muito com corpo, a relação corpo e comportamento e o psicossomático. Então a minha formação ela teve essa integridade, né? Porque é muito importante. A gente não pode descartar e achar que você tem como cuidar de uma pessoa fatiando, né? Como se ela fosse partes. E não é por aí. Realmente essa palavra holístico, no sentido literal, ela é muito significativa. É muito importante você olhar um paciente como um todo, como algo inteiro, que se interrelaciona. Tá? Então, essa é a minha atenção quando eu cuido de alguém, quando eu olho para alguém. É olhar de uma maneira inteira. Mas vamos ao que interessa, né? Que é a gente entrar diretamente nessa questão, né, da depressão. Eu vou colocar aqui um conceito muito geral, muito tranquilo, tá? Não vou ficar explicando o que é isso, né? Porque qualquer busca no Google, qualquer livro, livreto aí de psicologia, vocês vão conseguir entender. Mas no sentido haitiano, né, especificamente nessa formação psicossomática, a depressão ela é uma parada, uma diminuição até praticamente uma quase parada do movimento corporal emocional. Quando a pessoa começa a diminuir esse movimento, né, começa a, falando de uma maneira bem popular, né, começa a jogar toalha, né? Começa a realmente crer que não tem mais por onde, que não tem mais condição. Tá? Então, de qualquer maneira, de qualquer idade, de qualquer cultura, né, em qualquer parte do mundo, isso é depressão. É quando a pessoa ela chega à conclusão, né, ela chega à conclusão, independente do que os outros falam, de que ela não vai dar conta mais das suas dificuldades, né, dos seus obstáculos, tá? Isso é o conceito, tá? Agora eu vou colocar para vocês o que eu acho que realmente acontece, ou melhor, não é uma questão, né? Senão estaria fácil, né? Teria cura, né? Que não tem ainda. Tem assim uma manutenção, né? Dependendo do estágio, do nível de profundidade, dependendo do tipo da depressão, existe, né? Uma melhora, tá?
mas todos nós, a qualquer momento, estamos sujeitos a entrar em estado depressivo. Tá? Então, o estado depressivo, mais um pouquinho de conceito, existe dois tipos. Tá? Um deles, a psiquiatria coloca como distimia. A distimia é uma baixa de energia, né? Como se as suas baterias descarregassem. Tá? Não totalmente, lógico, senão é a morte, né? Mas de uma forma que fica difícil mesmo você estar aqui de pé, vivo, né? Se relacionando e principalmente enfrentando as dificuldades, né? Mas é apenas no sentido do esgotamento, sabe? O estresse que leva a esse esgotamento, tá? Então é nessa hora que eu falo que aí é muito fácil de recuperar. É muito fácil de você ajudar uma pessoa que está num estado depressivo, vamos chamar assim, mais físico, tá? É só dar energia vital para ela. É só orientá-la do que ela pode fazer para melhorar o nível, né, de carga dessas baterias, tá? Para quem tem alguma formação, algum estudo, né, da medicina oriental ou, enfim, da física quântica que seja, ou medicina ayurvédica, né, porque o termo chakras ele vem da Índia, né, da medicina ayurvédica, é isso que eu estou falando. Então eu estou falando de alinhamento de chakras, eu estou falando de recarregar esses chakras, tá? De voltar a dar energia para essas baterias, porque nada mais são do que isso. Então, na minha opinião, a primeira coisa que acontece quando você começa a sentir, né, um estado depressivo é uma baixa de energia vital, que você pode rapidamente recarregar indo, se envolvendo com a natureza, né, tomando um banho de cachoeira, entrando no mar. Né? Eu sei que lá no Japão eles utilizam uma técnica, né, de enterrar a pessoa na areia, logicamente até o pescoço, né, com a cabeça para fora, e uma areia quente, né, e ficar ali e tal, recebendo aquela energia. Né? Enfim, então tem que se envolver. Né? Não adianta você, eu estou esgotado, pegar o final de semana, quer dizer, não é que não adianta, não vai adiantar tanto, tá? Você ir para um hotel fazenda e ficar ali bonitinho, deitadinho na rede. É pouco. Vai ajudar. A energia vital ela está no ar, você vai respirar essa energia, principalmente se for de São Paulo, que não tem energia vital, né? Praticamente a poluição acabou. Então, mas a gente que é aqui de Ribeirão Preto, então não está tão mal assim de oxigênio e de energia vital. Então, não adiantaria, teria que realmente se envolver, né? Entrar na cachoeira de cabeça, né? Entrar nesse mar de cabeça e ficar ali um tempo, né? Recebendo essa energia. Essa é uma das formas. Outra seria um hábito mais saudável, né? No sentido de uma alimentação mais orgânica, porque o orgânico, além de ter muito mais nutrientes, né? Físicos, orgânicos, o que isso quer dizer? Que tem a ver com o nosso organismo, né? Então esses nutrientes realmente completam o que a gente precisa, né? Então, aí sim é uma alimentação que nutre, tá? Então já vamos começar por aí, né? Então a maioria não, mas uma grande parte hoje em dia das crianças, né? E talvez até mais os adolescentes, utilizam, né, uma alimentação muito pobre em nutrientes, em vitamina, em minerais, muito rica em carboidrato apenas, açúcar, né? Açúcar rápido, que é o açúcar que a gente entende como adoçante, o açúcar lento, que é batata, que é o arroz, que é o trigo, que é pão, que é lasanha, que é pizza, né? E pior ainda, esses salgadinhos e esses doces industrializados que, na verdade, só engordam, né? Que não trazem nenhum benefício. Tá? Então, a gente teria... Tá, tudo bem até comer umas besteirinhas dessa de vez em quando, né? A criança interior agradece. Mas não fazer disso um hábito. Esse que é o problema. Tá? Então, eu acho que assim, energia vital, a falta de nutrientes, né? Que é muito importante, e tem nutrientes muito próprios para o cérebro, para a química neurológica, entre eles, né, posso citar vários, mas entre eles o zinco,
tá? Que é muito rico nas castanhas, por exemplo, e que a gente raramente utiliza aqui no Brasil. O Brasil não é um local onde se há o hábito de consumo de castanhas em geral, tá? Nozes e castanha do Pará e aí vai. Então, isso é muito importante, tá? Uma outra coisa muito importante para o cérebro, né? No caso, entra aí a glândula pineal, que é uma glândula que produz a melatonina, que é a serotonina, e enfim, a gente conhece popularmente pelo hormônio da alegria, né? E do sono, né? Do soninho bom. Que essa substância que ajuda na produção e na secreção da serotonina chama-se triptofano. Tá? Então, triptofano encontra-se principalmente no grão de bico e na banana. Então, são dois alimentos que, se caso, né, aquela criança, aquele adolescente tiver tendo alguns indícios, né, de tristeza, de abatimento, de desânimo, logicamente que tem que fazer uma pesquisa orgânica também, né, clínica, para saber se não é uma anemia, para saber se não é um distúrbio hormonal, mas descartando tudo isso, vamos primeiro pensar em energia vital e nutrientes, né, nutrientes físicos, como as vitaminas e minerais e o triptofano, tá? Então, já de cara pode começar a introduzir banana todo dia, tá? Ou né, grão de bico, tá? São esses produtos que têm um alto índice, né, de triptofano. Bom, tirando a parte mais material, né, mais palpável, mais próxima, a gente fala então da estrutura familiar. Eu acredito que hoje as crianças já estão nascendo mais sensíveis, né? Já está tendo uma certa mudança. Não vou entrar em detalhe nenhum, falando de alguns termos, né, que estão sendo utilizados aí, que muitos eu até utilizo também, aceito, tá? Mas não vou entrar por aí em nenhuma explicação, mas apenas eu vou deixar claro a sensibilidade física, tá? Eu vou dar um exemplo disso, alergias, né? A alergia hoje, atópica, ela é uma hipersensibilidade a produtos químicos, ao glúten, a lactose, né, intolerância à lactose, não deixa de ser uma alergia, tá? Não, estou falando de criança, adolescente, mas pode levar para adulto também, né? Lógico. Então essa hipersensibilidade está acontecendo já há muito tempo. E a cada ano está aumentando, né? Aí a gente vê a hipersensibilidade, né, a vulnerabilidade, a fragilidade emocional. E aí a gente questiona, né? É próprio, nasceu, é da alma, nasceu com a criança ou é já da estrutura familiar? Porque os pais já têm essa tendência a essa hipersensibilidade, dando uma tendência depressiva. Tudo isso tem que ser questionado, né? As crianças hoje, eu costumo usar um termo assim, elas não têm mais tanto calo, né? Por quê? Não sofrem, não que eu acho que tem que sofrer, não que eu acho que precise de dor, né? Mas entendam bem, por isso que eu gosto da expressão do calo, porque para você ter uma proteção na pele, um calo, precisa do atrito, né? Então aquele tapinha na bundinha da criança a hora que ela nasce é importante, é o primeiro atrito que ela vai receber, o impacto do frio, né? Porque lá dentro da mãe estava quentinho, na água morna e recebendo todos os nutrientes, ela tem que passar a buscar e amamentar e tomar esse leite, quer dizer, olha a mudança, né, que aconteceu. A própria natureza, ela dá esse tapinha na criança, mostrando, ó, daqui para frente, ó, pá, né, vamos buscar, né? Então esse atrito é muito importante para criar uma estrutura emocional, né? Então às vezes eu acho que falta isso. Da mesma forma, fazendo um paralelo com a parte orgânica, com a parte clínica, tem essas crianças que a gente fala de apartamento, né? Ou fechadas dentro de casa, né? Crianças principalmente de cidades metropolitanas grandes como São Paulo, que tem medo, né, logicamente, de ir na rua, às vezes de ir até lá embaixo, quer dizer, não tem nem mais tanto contato com amiguinhos, é só na escola,
E aí o que acontece? O sistema imunológico ele não tem estímulo para criar defesa. Aí nem antibiótico às vezes funciona. Isso está acontecendo muito nos Estados Unidos. A pediatria lá está meio desesperada, porque os antibióticos assim de top de linha estão começando a não funcionar, não ter efeito. Por quê? Porque não adianta você tomar antibiótico, vão levando toda essa analogia, esse papo para depressão, entendeu? Não é diferente, é só uma analogia, é só um paralelo, é só um exemplo físico do que eu quero dizer com a hipersensibilidade emocional. Né? Então esse sistema imunológico, esse terreno, ele está fraco, ele não tem recurso. Então não adianta matar a bactéria, se você não tem condição, vai pegar outra, né? Aí fica essas infecções repetidas, né? Porque não tem um sistema de defesa amadurecido, né? Funcionante de uma maneira adequada. Na verdade, eu sou homeopata, né? E é isso que basicamente a homeopatia trabalha em relação à contaminação. Não somos contra antibiótico, não somos contra nada. Apenas não adianta só o antibiótico, é importante também tomar alguma coisa para estimular, fortalecer o funcionamento do sistema imunológico, né? Bom, e aí voltando, né, para a nossa questão mental / emocional, é isso aí. Então essas crianças, elas não recebem esses estímulos, né? Tudo muito fácil, quebrou, tem outro amanhã, sabe? Brigou não sei aonde, vai a mãe lá defender, né? Quer dizer, não tem mais essa autoridade importante da professora. Eu não acho que a educação tem que ser feita na escola, não, tem que ser feita em casa, mas a escola é uma continuidade dessa educação e a professora, né, a mensagem que tem que ser passada para essa criança é que a professora é uma autoridade e que ela tem que respeitar, assim como respeita a mãe. Né? Então tudo isso, sabe, eu vejo o que está acontecendo, tá, e aí o que eu estou falando? Um dia, o que acontece? Acaba uma questão que se chama propósito, sabe? É como se realmente, tá? Então, já falei de vários fatores, né? Inclusive a falta desse estímulo para o amadurecimento, né? Emocional, para realmente existir essa formação da estrutura psicológica, mas um outro muito importante, que é a falta do propósito, né? Porque quando tudo é muito fácil, né? E outra, tá? Muito importante também, que eu vejo, o excesso de informação, né? Eu costumo dizer que eu peguei essa transição, né? Porque eu venho de uma época sem internet, tá? Uma época de muito mais dificuldade em questão de informação. Então havia, lógico, na gente uma certa confusão até do que ia fazer, para onde que ia tal, e muito mais preconceito, muito mais crença, né? Eu quero jogar bola. De jeito nenhum, você tem que fazer faculdade, sabe? Então, né, essa época. Agora hoje parece que foi para o outro extremo, né? Quer dizer que hoje tem um excesso de informação, não sei, eu acho que dando mais confusão ainda, né? Então parece que quanto mais via, né, que a pessoa tem de acesso a essas informações, parece que fica mais confuso, né? Porque ela tem mais opções, né, de escolha. E aí começa novamente a ter uma confusão em cima desse propósito, tá? O que realmente eu quero, tá? Então hoje eu atendo, eu estou falando de criança e adolescente, mas eu atualmente, inclusive, né, eu estou atendendo pessoas de 25, 30 anos que já fizeram ou entraram em 2 faculdades, começaram, desculpa, foi engano, não era isso, aí vai para outra, quer dizer, totalmente confuso. Mas por quê? Porque não se reconhece, né? Porque está longe de si. Já cheguei em outro fator. Vamos amarrando, né? Já cheguei em outro ponto, né? A gente está muito longe do nosso self, do nosso si mesmo, né? Nossa autoestima para baixo, destruída, autovalorização nenhuma, né? Então fica essa maquiagem, essa coisa de toda hora você tem que estar bem, tem que estar sorrindo, tem que estar postando uma foto que está tudo ok, que está tudo legal. Isso é maquiagem, isso é mentira, né? Isso é falta de integridade,
né? Então, olha quanta coisa que vai formando realmente um teatro, né? Vai formando aí, enfim, um espetáculo, né? Uma ilusão, uma fantasia. Tá? Então, tudo isso vai minando a estrutura psicológica, sabe? Tudo isso vai mostrando para aquela pessoa que ela não tem como ser ela. E aí eu cheguei onde eu queria. Eu acho que, para mim, pessoa, tá? E para mim, profissional, isso é o pior. É quando a pessoa não pode exercer o direito de ser ela mesma. É quando ela realmente não pode se expressar. Lógico que eu estou falando com bom senso, lógico que eu estou falando de limites, né? De até disciplina e regras, lógico. Mas eu estou falando em questão de gostos, eu estou falando em questão de tendências, eu estou falando de escolhas, né? Da pessoa poder realmente fazer as suas escolhas, independente do que os pais acham, independente do que a sociedade coloca como sendo certo, errado, bom ou mal, né? Então existe, né, as religiões também, enfim, são várias instituições aí que acabam desviando aquela pessoa do que realmente ela gostaria de fazer, do que ela quer, né? Gostaria é longe, do que ela quer fazer, por conta de crença, por conta de informações infundadas, né? De lendas urbanas, tá? E aí acaba a pessoa, a criança, cada vez mais se fechando, cada vez mais tendo medo, e aí muitas vezes, outro tópico, principalmente em relação à criança e adolescente, é o bullying, né? Sofrendo bullying pelo que ela é, né? Às vezes porque está um pouco acima do peso, às vezes porque tem um defeito aqui e ali, ou porque tem um jeito diferente do que a sociedade coloca como tem que ser, né? E aí a menina gosta de usar a roupa um pouquinho menos feminina e, enfim, tanta, né? Tanta distorção de realidade, é tanta falta de respeito, que é isso que eu vejo que é a depressão, sabe? Eu tenho praticamente certeza de que esse último fator é o pior, é o que mais acaba levando uma pessoa, uma criança e um adolescente a um suicídio, né? Porque realmente é desanimador. Sabe? Realmente dá vontade de jogar toalha. Se a pessoa realmente não tem um pique, uma força, uma disposição, uma estrutura e realmente consegue olhar para tudo ao redor e falar: olha, sinto muito, eu não vou viver para agradar ninguém, e realmente começa a fazer aquilo que quer e começa a poder ser aquilo que não vai ter suicídio. Sabe? Não vai jogar toalha, não vai ter desistência, porque a vida vai ser gostosa, a vida vai ser confortável. É aí que está o ponto, né? Então, família, amigos, educadores, profissionais de saúde, levem essa questão em pauta, sabe? Estimulem essas crianças e esses adolescentes a se aceitarem, sabe? Façam qualquer coisa para poder melhorar a autoestima desse ser, sabe? De melhorar a sua autovalorização. Porque de crítica destrutiva, de bullying, a gente tem dentro de casa, a gente tem a qualquer momento, a gente tem dentro de relacionamentos que hoje são chamados de tóxicos, né? E de relacionamentos abusivos, tá? Então, por isso que hoje é muito comum a gente ver pessoas aí na internet colocando nas redes sociais: eu prefiro o meu cachorro, eu prefiro o meu gato, eu prefiro o meu periquito. Entendeu? Porque realmente, tá, o ser humano está tão fora de si, está tão fora da realidade. E aí, como ele está insatisfeito, como ele é uma pessoa infeliz, ele não quer segurar essa sozinho. Ele vai jogar isso no ventilador e ele quer que todo mundo seja infeliz. Essa é a verdade. A pessoa crítica, a pessoa venenosa, a pessoa intrigueira, a pessoa que fica colocando o outro para baixo é porque ele se sente embaixo. Porque se ele tivesse bem, se ele tivesse satisfeito, se ele tivesse se permitindo ser amado, entendam bem, o problema não é que ele não é amado, ele não se permite. O
problema é sempre você, o problema é sempre a gente. Né? Então, com certeza, a vida seria muito, muito agradável. E ninguém ia ter vontade de ir embora. E ninguém ia se sentir um peixe fora d'água. E ninguém ia se sentir com vontade de desistir. Né? Então, para mim, esse é o ponto principal. Né? E aí, eu vou deixar só uma sugestão mais focada, além do triptofano, né, que eu falei lá atrás. Eu sou diretor de uma empresa, de uma indústria de cosméticos, de uma linha, né, de florais, só que são florais feitos com cristais, com a energia de cristais, e nós temos uma linha pronta para uso que se chama Toque de Luz, tá? A marca é a Cristais de Oz. Dentro do sistema Cristais de Oz, a gente tem a linha Toque de Luz e primeiro produto, que é um produto quântico, né, vibracional, não faz mal nenhum, não tem efeito colateral, se não fizer bem, mal não faz, mas faz bem. A se pensar, tá, para esse tema de hoje, se chama autoestima, é o nome dele. Né? É um produto que existe em líquido ou em glóbulos, aqueles glóbulos açucarados da homeopatia. Tá? Então a pessoa pode tomar 8 gotas ou 4 glóbulos, no mínimo 2 vezes ao dia, pode até tomar mais vezes. Essa é uma das sugestões, né? Existem outras. E outra coisa muito importante, que para finalizar eu não posso deixar de falar, é em relação a remédio, a medicamento químico. Muitas vezes é muito importante, sim. Pode tomar homeopatia, pode tomar essência de cristal, pode tomar floral, pode tomar e comer melhor, enfim, tudo isso é muito importante. Mas às vezes a pessoa já está muito adiantada, né? Já está no nível aí de desequilíbrio que é muito difícil com um produto quântico, vibracional, conseguir resgatar de volta essa pessoa, né? E aí nesse momento, independente, né, se ela tem um transtorno mental, né, psiquiátrico ou não, tá? É importante que ela busque ajuda médica, ajuda psiquiátrica ou inicialmente pelo menos um psicólogo para poder conversar e poder fazer uma análise, uma avaliação, mas um médico para poder indicar, um médico que tenha, né, competência nessa área mental / psicológica, que possa indicar um produto específico, né, para esse estado depressivo. Existem vários tipos, depende aí do tipo da depressão, depende do tipo do corpo da pessoa, do organismo. Então, sim, eu acho que é muito válido, né, que a pessoa procure ajuda, né, e que não tenha vergonha, sabe? Porque na nossa sociedade tem muito essa questão também, né? Da pessoa ter vergonha da doença mental, vergonha de um estado depressivo, né? É mais fácil dizer que está com dor de cabeça, é mais fácil dizer que está com câncer. Realmente é mais fácil dizer que está com câncer, tá? Então a doença mental ela ainda tem um preconceito enorme, tá? Então não tenham esse preconceito. Antes que seja tarde, antes que chegue num nível que aí vai ter que tomar muito mais remédio e vai demorar muito mais e vai sofrer muito mais até um dia poder voltar para o equilíbrio, né? Então, quero deixar aqui um beijo a todos. Hoje, nossa, um tema muito complexo, né? Com muitas informações, com muitas nuances aí, né? De origens, de fatores, então eu não consegui, né, falar com ninguém, eu não conseguia, mas eu olhei aí, não tinha nenhuma pergunta, pelo menos, todo mundo dando um beijo, boa noite, um abraço, que fiquem todos muito bem, sintam-se abraçados e realmente estou aí à disposição, se tiver alguma dúvida, esse vídeo vai ficar no nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook da Cristais de Oz, tá bom? Um beijo a todos e fiquem bem, se cuidem.